O Senna entra naquela corrida com imensa pressão. Ele fez um esforço enorme para pilotar o Williams, porque o Williams era o melhor carro e ele achava que ele tinha o direito, por ser o melhor piloto, indiscutivelmente, havia uma grande distância entre o Senna e todos os outros, essa que é a verdade. O Senna, nessa época da morte dele, ele era a própria Fórmula 1. E ele fez um esforço porque ele se julgava no direito de pilotar o melhor carro. No ano anterior, a Williams tinha disparadamente o melhor carro, mas era um ano com regulamentos diferentes, com controle de tração, com suspensão ativa. Havia uma tecnologia que tornava o carro da Williams muito melhor. Eram dois planetas diferentes, o planeta Williams e todo o resto. Não tinha nem competitividade. Para dar essa competitividade, porque a corrida tinha perdido a graça, a Fórmula 1 muda seus regulamentos, bane essa alta tecnologia. A consequência disso foram carros desequilibrados, com raríssimas exceções. O carro do Christian Fittipaldi, por exemplo, até estava competitivo, estava mais competitivo. Mas, de um modo geral, os carros estavam críticos. No ano que o Senna chega, ele pega um carro ruim. Ele não tinha mais o melhor carro. O carro melhor era o da Benetton, do Michael Schumacher. Só que esse carro da Benetton burlava o regulamento, algo que foi constatado depois. Havia sempre suspeitas. Mas como a Ayrton Senna ia fazer para admitir isso? A Williams, com todo o seu status, havia pressão dos patrocinadores, ele tinha dificuldade em falar sobre isso. Ele somente falou sobre isso uma única vez, na corrida anterior, numa matéria que nem chegou a ir ao ar, porque já tinha terminado o treino de classificação. Ele falou: o carro está crítico, mas não posso dizer o que era. Foi um desabafo dele. Ele estava desconfortável no carro, as pernas ele batiam na direção, e como consequência disso, foram feitas alterações. E alterações que até hoje são questionadas, que não teriam sido feitas com o devido cuidado. Isso sempre será objeto de discussão. Mas mentalmente, psicologicamente, você tinha ali um Ayrton Senna sob uma pressão descomunal. Porque ele tinha ali, logo atrás dele, na morte dele, um piloto jovem, arrojado, com um carro melhor que ele, que burlava o regulamento, que era o Michael Schumacher. Ele não tinha sequer pontuado. Ele fez 3 pole positions, né? Inclusive a da corrida fatal, e não terminou nenhuma corrida. Então, na 7ª volta, o Senna morre tendo um carro inferior, perseguido por um grande piloto, um piloto em ascensão, com um carro mais equilibrado, um carro que burlava o regulamento. Então, é evidente que ele estava sob imensa pressão e numa corrida onde tudo deu errado. Nunca houve uma névoa de negatividade tão grande quanto nessa corrida. O acidente com o Rubens Barrichello, um acidente onde ele escapou da morte por um milagre, a morte de Roland Ratzenberger. Então, os pilotos estavam muito preocupados com a segurança. Então, o Senna chegou a considerar não correr, mas ele nunca externou isso daí. Fica claro por todas as conversas que passou na mente dele, mas ele nunca chegou a pedir: não quero correr. Mas o Senna, por todos esses contextos, era um piloto sob pressão. Reuniões tensas sobre pneus, aonde o Senna e o Frank Williams pressionaram a Goodyear a dar mais um jogo de pneu, porque em nome dessa competitividade que a Fórmula 1 buscava, nivelar a categoria, eles estabeleceram também um regulamento que só eram permitidos 7 jogos de pneus por corrida. Com o carro desequilibrado, não dava para ter mais 7 jogos de pneus, precisava de mais. Mas, para ter mais, precisava declarar que determinados pneus estavam defeituosos, ou seja, burlar o regulamento. Então, a Goodyear foi pressionada a isso e deu esses jogos extras de pneus. Isso foi divulgado anos depois para ficar claro que pneu não foi causador da morte. Mas então, todo esse contexto em que ele estava psicologicamente abalado por causa da morte do Ratzenberger, o acidente grave do Rubens Barrichello, por causa do carro dele que estava desequilibrado, por causa de uma pressão de vencer. Tudo isso trouxe um piloto em estado de tensão jamais visto. O Senna não tinha que provar nada para ninguém, ele era o melhor. Todos reconheciam, inclusive os adversários, que ele era o melhor. Mas para ele isso não bastava. Ele tinha que vencer aquela corrida.
e venceu, e venceu o medo que ele poderia ter, participou da corrida e, em nome dessa perfeição, acabou morrendo, porque também foi um acidente errado, na curva errada, com a consequência errada. Estamos falando de uma curva de alta velocidade, curva pé embaixo, como dizem os pilotos, a tamburello, uma curva que historicamente sempre teve acidentes graves, pelo fato de ser de alta velocidade. Em 1987, com o Piquet, estourou o pneu e o Piquet teve um traumatismo craniano, Gerhard Berger teve um acidente grave ali, Riccardo Patrese. Então, era uma curva, por quê? Era uma curva de alta velocidade. Não era uma curva difícil, era uma curva relativamente fácil, mas o risco era muito grande por causa da alta velocidade. Era praticamente uma reta. Os pilotos costumavam chamar a tamburello de curva reta, porque não se diminuía absolutamente nada. Mas foi uma série de fatores, tá certo? O acidente que aconteceu com ele, a mudança que foi feita, acarretou, por tudo que se sabe, por tudo que foi investigado, na ruptura da coluna de direção, mas quando essa coluna de direção ela rompe, o Senna entra na tamburello a 307 km por hora. Ele pisa no freio desesperadamente para diminuir a velocidade quando sente um problema mecânico. A telemetria mostra isso. Ele desesperadamente tentando diminuir a velocidade da sua Williams, já com a ruptura da coluna de direção. Quando ele bate no muro, ele bate a uma velocidade de 216 km por hora. E quando a Williams bate, o braço da suspensão, após o impacto, se transforma numa lança. Uma consequência atípica, inclusive. Essa lança perfura o capacete dele, entra e sai do capacete dele na altura do supercílio direito. Ela ultrapassa a viseira. Uma abertura mínima que essa lança feita pelo braço da suspensão acabou provocando apenas 6 centímetros, 8 milímetros de espessura. No resto do corpo, o Senna não tinha um único arranhão, nada. Apenas o golpe fatal no cérebro dele e até hoje eu estou convencido que ele morreu na pista, embora os diretores do hospital, a Maria Teresa Fiandria, chefe do departamento de reanimação, o Gordini, que é o principal médico que atendeu a Ayrton Senna, eles sustentam que ele morreu lá no hospital. Mas o próprio Ayrton Senna me confidenciou que Roland Ratzenberger, que morreu no sábado, que ele morreu na pista, mas que isso não podia ser divulgado, porque pela lei italiana a corrida teria que ser sumariamente suspensa. Quando acontece o que eles chamam de sinistro, um evento com morte, precisa parar a corrida. Mas quem que para a máquina de fazer dinheiro da Fórmula 1? Quem é que para os compromissos comerciais, os compromissos com patrocinadores? Então, da mesma forma que o Roland Ratzenberger, a morte dele foi declarada no hospital, o hospital garante até hoje que ele morreu lá, né? Preciso sempre divulgar os dois lados. Mas o Senna me contou isso. No sábado ele chegou para mim, olha, eu não posso dar entrevista, estou muito impactado, mas aconteceu o seguinte, eu preciso contar para você. O cara morreu na pista, mas não pode divulgar porque senão não tem corrida. O Senna me contou isso. Contou isso para a Betise Assunção, assessor de imprensa dele, contou isso no jantar que ele teve na Trattoria Romagnola, em Castello, que é a cidade onde ele ficou hospedado. Então, é uma série de fatores únicos. Eu jamais presenciei e documentei uma somatória tão grande de eventos concorrendo para uma corrida ser tão tensa como foi essa de Imola em 1994. Qual